A humanidade não caminha em linha reta. Ela respira em ciclos, como as marés, como o coração do mundo. Helena Blavatsky revelou que existem 7 grandes ciclos de consciência, aos quais ela chamou de raças raízes. Mas atenção, essas raças não têm nada a ver com etnia, cor de pele ou território. São etapas da alma, degraus no caminho espiritual da humanidade. Cada raça traz uma missão, cada missão um aprendizado, cada aprendizado uma nova dor a ser vencida e uma nova luz a ser revelada. A primeira raça, a etérica, era quase sem forma. Seres luminosos, quase espirituais, não tocavam o chão, só existiam em planos mais sutis. A segunda raça trouxe o princípio da forma, ainda sutis, mas já começavam a habitar a matéria. Seres andrógenos, em comunhão com os ritmos da Terra. E a terceira raça, conhecida como lemuriana, marcou o nascimento do corpo físico. Foi nela que a humanidade caiu na matéria. Mas também foi nela que o fogo da mente foi aceso. É aqui que o eu começa a nascer. A quarta raça, a famosa raça Atlante, representa o ápice da força, da emoção, da magia, mas também da arrogância, do ego e da queda. Foi nela que a humanidade teve sua primeira grande ruptura. E então chegamos à quinta raça, a raça ariana, a nossa atual. A raça da mente, da lógica, da separação, a era do indivíduo, do raciocínio, do controle e também da desconexão com o espírito. Blavatsky dizia que cada raça cumpre seu papel, mas quando permanece além do seu tempo, adoece. E talvez seja isso que você esteja sentindo. Um cansaço que não vem do corpo, mas da alma tentando sair de um ciclo vencido. Estamos no fim da quinta raça, e a sexta raça já começou a germinar, não em nações, mas em consciências. Ela não será marcada por tecnologia ou progresso externo, mas por um retorno silencioso ao sagrado, por uma unidade interior. Essa é a raça que não nasce no mundo, ela nasce em você. Você não vai encontrar essa nova raça nos livros de história. Ela não tem bandeira, não tem um nome oficial. E não será reconhecida pelas velhas instituições do mundo, porque ela não nasce fora, ela nasce dentro. Ela não grita, não se impõe, não precisa provar nada. Ela desperta em silêncio, como um sussurro no coração, que você sente, mas não sabe de onde vem. Ela começa com um incômodo, um desconforto que não passa, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Você olha ao redor e se pergunta, por que tudo isso me parece tão sem alma? O que eu estou fazendo aqui? Será que esqueci algo essencial de mim mesmo? Essas perguntas não são fraqueza, são memória. São as primeiras rachaduras na casca do velho mundo. E por essas rachaduras começa a entrar a luz. A sexta raça não tem cor, não tem território. Ela é formada por aqueles que lembraram ou que estão começando a lembrar. São seres que sentem saudade de algo que nunca viveram nesta vida, mas que reconhecem como verdade. Eles andam entre todos, mas não pertencem a nenhum grupo. Eles trabalham, estudam, criam, mas em silêncio carregam uma pergunta que não os abandona. Existe algo mais. Essa nova raça está se formando por vibração, por consciência, por escolhas feitas na intimidade do espírito. É feita de almas que já cansaram de fingir, que já entenderam que sucesso não é realização e que paz não é ausência de dor, é alinhamento com algo maior. São aqueles que choraram no escuro e ouviram o sussurro "continue, ainda não acabou". Se você sente que já não cabe mais no que o mundo oferece, não se culpe, você não está quebrado, você está nascendo. Nas mãos do invisível, a dor foi o molde, o silêncio, o útero, e agora o novo começa a se mover em você. Você é parte disso. Não porque escolheu, mas porque reconheceu. Existe um intervalo entre o que morre e o que nasce. Esse intervalo é confuso, é nebuloso. É o que os antigos chamavam de tempo entre mundos. É onde estamos agora. De um lado, um mundo que desmorona, onde os sistemas falham, as certezas desabam, e os antigos pilares já não sustentam ninguém. De outro, um mundo que ainda não se revelou por completo. Só pode ser sentido como um farol aceso dentro, mas ainda invisível fora.
Essa travessia é desconfortável, porque tudo o que dava segurança, as crenças, os papéis, os caminhos prontos, deixam de funcionar. E você começa a perceber, o chão onde pisava era uma construção mental. Agora ele está ruindo. E o convite é esse: andar mesmo sem chão, confiar mesmo sem saber. É nesse espaço entre mundos que o espírito se prova. É aqui que separam-se os que apenas creem dos que encarnam a verdade. Helena já sabia, antes de qualquer nascimento espiritual, há sempre uma noite escura da alma, um vazio onde tudo parece perdido. Mas é no centro desse vazio que a centelha se acende. Talvez você esteja nesse momento, sentindo-se sem lugar, sem rumo, sem identidade clara. Mas escute, isso não é um fim, é o intervalo sagrado, é o ponto de virada, é o momento exato onde o velho ainda tenta te puxar para trás, mas o novo já começou a te chamar pelo nome. E nesse ponto há uma escolha, não de seguir regras, mas de ouvir o que o espírito sussurra dentro do silêncio. Quem se apressa volta para o conforto do velho. Quem espera, respira e atravessa, em fé, em verdade, em presença. Você pode estar entre os primeiros a caminhar neste novo chão, mesmo que ele ainda esteja sendo criado a cada passo, porque no mundo novo os caminhos não vêm prontos. Eles nascem sob os pés de quem caminha. Nem todo cansaço vem do corpo, nem toda ansiedade vem da mente. Há uma exaustão que nasce do desalinhamento entre o espírito e o mundo. E talvez seja exatamente isso que você tem sentido. Você tenta seguir a vida como antes, mas algo dentro de você já não se encaixa. Você até sorri, mas sente que está desconectado de si, do tempo, das pessoas. E então vem aquela pergunta silenciosa: será que tem algo errado comigo? Mas e se não for erro? E se for um chamado? Blavatsky sabia que a transição entre raças, entre consciências, não seria visível no corpo, mas sim no campo interno. Ela dizia que os primeiros a sentir seriam aqueles mais sensíveis, mais silenciosos, mais inconformados. É por isso que a nova raça não se identifica por sangue, por cultura, por país. Ela é marcada por frequência, por sensibilidade, por profundidade. E essa marca se revela assim: você já não suporta superficialidades, conversas vazias te cansam, a lógica fria não te convence mais. Você sente falta de algo que não sabe nomear. Às vezes, sente saudade de um lugar onde nunca esteve. Esses são sintomas de travessia. Sua alma está em luto por um mundo que já não serve e, ao mesmo tempo, está em parto por algo que ainda não nasceu. Esse ponto é sagrado, porque nele você pode escolher ou recalcular sua rota para caber de novo no velho, ou aceitar que você já está vibrando no novo. E isso tem um preço. Você pode perder pessoas, pode ser mal compreendido, pode parecer estranho até para você mesmo. Mas é aí que começa a verdadeira iniciação. A travessia interior, o momento em que você deixa de procurar fora e começa a reconhecer a bússola dentro. Sim, você está diferente, porque o mundo está mudando por dentro de você, e nada mais vai te satisfazer além da verdade. Não a verdade dos livros, mas aquela que te atravessa como uma lâmina suave e te reconecta com tudo o que é real. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já despertou, e agora não dá mais para fingir que não viu. O que a nova raça busca não é mais do mundo. É do alto, mas não de forma teórica, distante ou dogmática. Ela quer uma espiritualidade encarnada, um sagrado que se revele no agora, na prática, na vida real. Os antigos ciclos buscavam poder, conhecimento, domínio, mas a alma dessa nova raça busca integração. Ela quer sentido, presença, alinhamento. E quando não encontra, adoece. Não fisicamente, mas em silêncio. Um silêncio que grita: não posso mais viver uma vida que não é minha. Essa nova alma sabe intuitivamente que não é mais possível viver dividido. Fé sem coerência já não serve. Trabalho sem propósito já não basta. Relações sem profundidade não sustentam. Por isso, tantos estão colapsando internamente. Não é depressão comum. É a alma tentando se libertar de uma narrativa antiga. E Blavatsky avisou: a nova consciência não caberia nas velhas estruturas. Ela viria para quebrar os padrões, mas não por rebeldia,
e sim por lealdade à verdade interior. Essa é a nova raça. Almas que não se sentem superiores, mas incomodadas com a mentira. Almas que não querem seguir líderes, mas relembrar quem são. Almas que não querem templos de pedra, mas viver como templos vivos. Você já percebeu isso em si? Uma vontade de ir embora de tudo, mas também uma força que te mantém aqui. Essa tensão é natural, porque você está entre mundos. Mas agora, algo dentro de você começa a se posicionar. Começa a dizer com mais clareza: eu não vou mais me abandonar para caber. Eu sou um ponto de transição. Eu vim relembrar o que o mundo esqueceu. E se você sente isso, então não é teoria, é memória. Despertar não é o fim, é o início de uma travessia. E toda travessia tem um meio do caminho, um lugar confuso, nebuloso, onde não se é mais o que era, mas ainda não se sabe o que se é. É nesse ponto que muitos se perdem. Não porque erraram, mas porque acordaram sem mapa. A alma começa a perceber que o velho não serve mais, mas o novo ainda não se manifestou. Então, ela tenta se agarrar a algo, qualquer coisa, qualquer promessa de sentido. E aí surgem os atalhos disfarçados de luz. Espiritualidade sem raiz, crenças que servem mais ao ego do que à alma. Mestres que mais prendem do que libertam. Alguns fogem para o mundo material, tentando anestesiar o vazio. Outros se perdem em ideias místicas, esquecendo da vida real. Mas todo excesso revela uma fuga, e toda fuga esconde um medo, o medo de atravessar o deserto da transição. Helena Blavatsky sabia disso. Ela não ofereceu consolo fácil, nem prometeu paz imediata. Ela falou de provação, de renúncia, de verdade. Ela avisou: a alma que desperta será testada, porque o despertar não é um conforto, é um chamado à maturidade espiritual. E nesse chamado, você será confrontado com tudo o que ainda tenta te manter pequeno. Será tentado a voltar ao antigo, porque ele parece mais seguro, mas já não é. No meio do caminho, muitos desistem, porque sentem falta de chão, de pertencimento, de certeza. Mas é justamente aí que o novo começa a nascer. Se você se sente nesse lugar, nem lá nem cá, não se assuste. Isso é sinal de que você saiu do piloto automático. É sinal de que você foi tocado pela verdade. Agora, o que vem é travessia. E na travessia, tudo que é falso cai. A nova raça não nasce no corpo, ela nasce na alma. É por isso que não se reconhece por traços físicos, sotaques ou nações. Ela se reconhece pelo olhar, pela vibração, pelo propósito. Quem pertence à nova raça sente um impulso silencioso que o afasta dos jogos do ego, das disputas de poder, das mentiras disfarçadas de sucesso. Essa alma não se contenta com aparências. Ela anseia por essência, por sentido, por verdade. Ela pode ter nascido em qualquer país, vivido em qualquer cultura, recebido qualquer formação, mas algo dentro dela sempre soube que não pertencia totalmente a este mundo. Essa é a alma da sexta raça. Blavatsky previu: a nova raça não viria com estardalhaço, não ocuparia tronos, não controlaria impérios. Ela nasceria nos corações preparados em silêncio. E esses corações, muitos dos quais já vivem entre nós, têm algumas marcas em comum: uma intuição natural sobre verdades que nunca leram, uma compaixão profunda, mesmo sem explicações, uma sensação constante de missão, mesmo sem saber qual é. Eles sofrem mais, mas também sentem mais, porque suas antenas estão voltadas para outro nível de realidade, para uma frequência que o mundo ainda não sintonizou. Eles têm sede de servir, mas não de servir ao sistema, e sim ao despertar coletivo. Não se interessam por religião institucional, mas têm fé viva. Não seguem gurus, mas escutam a própria alma. Não se acham superiores, mas sabem que vieram por um motivo, e esse motivo está começando a emergir, porque a sexta raça já está nascendo, e ela nasce em silêncio, mas não sozinha. Ela nasce chamada por dentro,
e reconhecida por outros que carregam o mesmo fogo. Antes de avançarmos, é preciso respirar. O que foi revelado até aqui não é apenas conhecimento, é memória sendo despertada. Por isso, agora fazemos uma pausa, um momento de reorganização interna, como quem se levanta depois de um sonho forte. Porque o que estamos prestes a atravessar não é apenas uma nova etapa do filme, é uma nova etapa da própria consciência. Este é o ponto de virada. E tudo o que você sentiu até agora começa a fazer sentido. Você sente, mesmo que ainda não saiba explicar com palavras. Há algo que está morrendo em você e algo novo, ainda sem nome, começando a nascer. Elena Blavatsky revelou que a humanidade evolui por grandes ciclos, chamados raças raízes, e que cada uma delas representa um estado coletivo de consciência, uma forma específica da alma viver, aprender e despertar. A raça atual é chamada de ariana, é a quinta raça. Foi nela que a humanidade aprendeu a pensar, a separar, a racionalizar. Foi o tempo do intelecto, da individualidade, da afirmação. Eu penso, logo existo. E isso foi necessário. A mente precisava amadurecer. O ego precisava se formar. A razão precisava guiar a travessia. Mas agora, esse ciclo chegou ao seu limite. Nunca pensamos tanto. Nunca nos desconectamos tanto. Nunca estivemos tão individuais e, ao mesmo tempo, tão solitários. É como se estivéssemos tentando resolver com a mente dores que só a alma pode compreender. E aqui está o ponto-chave. A mente nos trouxe até aqui, mas ela não pode nos levar adiante, porque o próximo passo é outro. Segundo Blavatsky, a próxima raça será a sexta raça raiz. Ela não nascerá de um país, nem de um povo. Ela nascerá de uma frequência, uma consciência mais elevada, mais intuitiva, mais silenciosa, mais unificada. A sexta raça será formada por almas que, mesmo ainda vivendo neste mundo, já não pertencem mais a ele. Elas não se reconhecem no egoísmo, não se alimentam da competição, não se perdem no excesso de lógica. Elas sentem, intuem, silenciam, acolhem. E talvez, só talvez, você seja uma dessas almas. Se tudo à sua volta parece não fazer mais sentido, se os caminhos de antes já não te atraem, se você sente que algo maior te chama, mesmo sem saber de onde, então você está atravessando. Você está entre mundos, no limiar da ariana e no prenúncio da raça que vem. Este filme é o seu mapa, e o chamado já começou. A sexta raça não é um povo, é um estado, um campo vibracional que começa a emergir como resposta ao colapso do velho. Ela não é herdeira do passado, ela é filha do silêncio, do vazio fértil que surge quando tudo que era sólido já não sustenta mais o espírito. A consciência da sexta raça não vive na lógica pura. Ela respira intuição com direção. Ela não busca controle, busca integração. Ela não impõe, atrai. Não domina, acolhe, não separa, transcende. As almas que começam a vibrar nessa nova frequência já não têm o mesmo apetite por disputa, performance ou fama. Algo dentro delas rejeita o ruído. Elas começam a desejar o essencial, o que alimenta, o que edifica, o que conecta. Elas são mais suaves, mas não frágeis. Mais abertas, mas não dispersas, mais conscientes, mas não arrogantes. É uma consciência que sabe que faz parte da Terra, parte do outro, parte do todo, e que a única verdadeira evolução é a que eleva todos juntos. Essa nova raça não precisa destruir o que veio antes. Ela dissolve, ela transmuta, ela escuta o invisível e age no visível. Ela se comunica com o alto, mas com os pés firmes no chão. Ela constrói o novo não com pressa, mas com presença. E é por isso que, quando você encontra alguém assim, você sente, mesmo que não saiba explicar. Porque essa nova frequência não fala ao intelecto, ela fala à alma. E se algo em você vibrou com essas palavras, talvez seja porque você já começou a vibrar com ela. A nova raça não nasce com um corpo diferente, ela nasce com uma consciência diferente. E essa consciência, mais cedo ou mais tarde, muda tudo ao redor. A alma da sexta raça vive no mundo, mas não se perde nele. Ela pode ter um CPF
CPF, um emprego, um celular. Mas o que a guia não é a agenda externa, é o movimento interno da alma. Essa alma começa a recusar o que antes parecia natural, a competição vazia, a correria sem propósito, a busca insaciável por status, porque agora ela escuta outro chamado, um chamado mais sutil, mas muito mais verdadeiro. A alma da sexta raça não quer provar nada, ela quer servir, não quer vencer, quer curar, não quer aparecer, quer despertar. O que antes era conquista, agora é comunhão. O que antes era ambição, agora é missão. Essa alma começa a tomar decisões diferentes. Troca o barulho pelo silêncio que revela. Troca a performance pela presença que transforma. Troca o excesso pela beleza do essencial. Ela não rejeita a matéria, ela a consagra. Cada ato, cada palavra, cada olhar passa a carregar intenção, alinhamento, sentido. Ela vive com menos pressa, mas com mais propósito. Ela pode até parecer mais frágil aos olhos do mundo, mas por dentro é um ser em construção sólida, alicerçado em algo que o mundo não pode dar nem tirar. Enquanto outros ainda se perguntam, qual é o meu lugar? A alma da sexta raça está preocupada em ser lugar. Ser abrigo, ser ponte, ser chão firme para os que ainda estão despertando. E não pense que essa alma não sente dor. Ela sente, mas agora ela sabe o que fazer com essa dor. Ela não esconde, não nega, não se desespera. Ela transforma, porque dentro dela já se acendeu a luz. E quem acende essa luz já não caminha mais como antes. Despertar é apenas o começo. A verdadeira jornada é permanecer desperto, num mundo que ainda dorme. O velho mundo não desaparece porque você acordou. As estruturas continuam, o barulho continua, a ilusão continua. E por isso, muitos que despertam voltam a dormir, porque não é fácil carregar uma chama acesa em meio à escuridão. Não é fácil ver quando quase todos ainda estão cegos. Não é fácil sentir quando quase todos ainda estão anestesiados. Mas há um segredo aqui. A alma da nova raça não luta contra o mundo. Ela transita nele com consciência. Ela compreende o caos, mas não se confunde com ele. Ela vê a sombra, mas não se torna sombra. Ela escuta a gritaria, mas responde com silêncio e direção. Essa alma sabe que o mundo está doente, mas não se contamina. Ela vive no sistema, mas não se identifica com ele. Ela desenvolve algo raro, um campo interno de proteção, uma espécie de selo espiritual que a impede de ser tragada pela massa. Esse selo se forma com 3 elementos: clareza, ela sabe quem é e o que veio fazer. Ritual, ela nutre práticas que a reconectam com o alto. Serviço, ela se lembra de que não está aqui para si mesma. E é isso que impede a queda. Não é força, não é resistência, é alinhamento. Quanto mais alinhada com o alto, mais imune à confusão do mundo. A alma da sexta raça não se isola em bolhas, mas também não se mistura por carência. Ela está no mundo, mas não pertence a ele. E isso não é arrogância, é lembrança. Lembrança de que este planeta não é destino final. É apenas um ponto de passagem. E se você sente isso, se você já tentou se encaixar e não conseguiu, se você já se culpou por sentir demais, ver demais, perceber demais, talvez seja porque você nunca foi feito para dormir neste mundo. Talvez você tenha vindo para acender velas e não para apagar a própria luz. Nem toda dor é apenas dor. Algumas dores são sinais. Há um momento na jornada da alma em que as perguntas não cabem mais nas respostas de sempre, onde os caminhos conhecidos já não atraem, onde os elogios do mundo já não alimentam. É o ponto exato onde o velho mundo começa a perder o brilho e o novo começa a sussurrar. Você sente que está ficando mais sensível às pessoas, aos ambientes, às verdades não ditas. Talvez esteja mais reativo, mais introspectivo, mais seletivo. Mas isso não é retração, é ajuste de frequência. Você está se afinando com outra vibração. E isso não é fácil, porque tudo à sua volta ainda vibra no ritmo anterior. As exigências, as distrações, as expectativas,
O mundo continua pedindo que você se encaixe, mas algo em você já sabe que não é mais dali. E esse é um dos primeiros sinais do despertar. Você começa a pertencer menos ao que está morrendo e mais ao que ainda não nasceu. Mas por que dói? Porque o ego está acostumado a controlar. A nova consciência não. Ela flui, ela ouve, ela confia, e isso assusta a mente, porque ela foi treinada para lutar, não para soltar. Por isso, o processo de transição entre a raça ariana, racional, individualista, controladora, e a sexta raça, intuitiva, integradora, silenciosa, é sentido primeiro como crise, mas no fundo é parto. O vazio entre os mundos. Blavatsky revelou que entre uma raça e outra existe um tempo de travessia, um tempo onde nem tudo que era continua e nem tudo que será ainda chegou. Esse tempo é perigoso, mas também sagrado, porque é aqui que os novos valores começam a nascer, e é aqui que as almas prontas começam a se encontrar. Sim, elas se reconhecem, mesmo sem palavras, mesmo sem rótulos, mesmo em silêncio. Se você está aqui, é porque o chamado já começou em você, mesmo que ainda não tenha nome, mesmo que ainda não saiba o que fazer com isso. Por agora, basta uma coisa: não volte a dormir. Você não está aqui por acaso, nem nasceu neste tempo por engano. Existe uma razão para você ter encarnado neste exato momento da história, entre o fim de uma raça e o início de outra. Blavatsky explicou que as raças não mudam como quem troca de roupa. Elas se sobrepõem, se infiltram umas nas outras, se chocam e se costuram por dentro da alma coletiva. E o nascimento da sexta raça não será diferente. Ela não virá como uma revolução externa, não começará por governos, religiões ou sistemas, mas por pessoas, por almas, por você. A tarefa é silenciosa, mas não pequena. Você está sendo chamado a sustentar uma frequência, mesmo em meio ao caos, a respirar fundo, mesmo quando tudo parece ruir, a manter a visão, mesmo quando a lógica já não basta. É como se você estivesse caminhando numa ponte invisível. Enquanto um mundo desaba, o outro começa a surgir dentro de você. O mundo antigo vai tentar te puxar de volta. Vai zombar da sua intuição, vai duvidar da sua sensibilidade, vai pedir que você volte a ser como antes. Mas você já sabe, não há como desver, não há como desaprender. Mas o que fazer agora? A missão não é consertar o velho, é sustentar a semente do novo, mesmo que ainda seja invisível, mesmo que ainda doa, mesmo que poucos entendam, porque no plano maior você não está sozinho. Outras almas despertas, em diferentes lugares do mundo, estão sentindo o mesmo. Estão ouvindo o mesmo chamado, estão sustentando a mesma luz, e é por isso que você está ouvindo isso agora. Este filme não é um roteiro, é um lembrete. Você já sabia, só precisava lembrar. Talvez você já tenha percebido, o mundo à sua volta parece seguir outro ritmo, outras regras, outros valores. Enquanto você busca sentido, ele te oferece distração. Enquanto sua alma anseia por silêncio, ele grita com urgência. Enquanto você quer profundidade, ele vive de superficialidades. É como ser um estrangeiro no próprio tempo. Você vive na quinta raça, mas já vibra na frequência da sexta. E isso é desconfortável, porque as regras do jogo ainda são feitas para a mente, para o ego, para a lógica. Mas sua alma já não se reconhece mais nesses códigos. Como então viver aqui, sem se perder aqui? A resposta não é fugir, nem lutar contra o sistema, nem se isolar do mundo. O chamado é mais sutil e mais poderoso. É permanecer com consciência, com presença, com fidelidade à alma. Isso significa que sua vida será um altar, seu trabalho será um altar, suas relações serão um altar. Seu silêncio será um altar. Não é sobre o que você faz, mas de onde você faz. A alma da sexta raça age diferente. Ela coopera onde antes se competia. Ela intui onde antes se analisava. Ela acolhe onde antes se julgava. Ela serve onde antes se buscava status. E aos poucos, sem marketing, sem alarde, sem estruturas de poder, ela muda tudo. Você não veio reformar o mundo. Você veio lembrar o céu.
e trazer essa lembrança para dentro da matéria, para dentro do cotidiano, para dentro de si. Isso é viver a sexta raça. Isso é cumprir sua missão. Talvez você ainda se pergunte, como eu sei se realmente pertenço a isso? Será que é só fantasia? Ou realmente estou sendo chamado? Essa dúvida é natural, porque o processo é sutil, quase invisível aos olhos, mas inconfundível para a alma. Há sinais, e se você olhar com atenção, verá que eles sempre estiveram aí. Já nada mais satisfaz como antes. O que antes te motivava perdeu o brilho. Conquistas externas, status, reconhecimento, tudo parece vazio. Há uma fome por algo mais, algo que ainda não tem nome, mas que sua alma reconhece como essencial. Você sente tudo mais profundamente. As dores do mundo te atravessam, a superficialidade te cansa, você se emociona com o que ninguém percebe, chora, sem saber por quê, sente, sem conseguir explicar. A alma da sexta raça tem sensibilidade espiritual. Ela lê o invisível por entre as entrelinhas da vida. Você começou a queimar por dentro. Não é só cansaço físico, é um cansaço existencial. Um incômodo, uma sensação de que você está fora do lugar certo, mesmo quando tudo parece estar bem. É a alma te empurrando para o verdadeiro caminho. A intuição ficou mais forte que a lógica. Você já sabe quando algo não é para você, mesmo sem provas, mesmo sem explicações. A bússola virou interna, e quanto mais você confia, mais ela acerta. Você prefere a simplicidade. A alma da nova raça busca o essencial. Menos ruído, menos excesso, menos distração. Você percebe que o simples contém o sagrado, e que o silêncio tem mais respostas do que 1000 teorias. Você sente um chamado para servir. Não é sobre ser herói, é sobre ser útil, ser ponte, ser presença. A alma da sexta raça sente que a vida só faz sentido quando é compartilhada com propósito. Você não tem todas as respostas, e tudo bem. A nova consciência não nasce com arrogância. Ela nasce com humildade, com abertura, com a disposição de escutar o alto e obedecer à verdade interior, mesmo sem saber o destino. Se esses sinais ressoam em você, você já está sendo guiado, e se chegou até aqui, é porque há um motivo maior. Não é coincidência, é chamado. Então respire, porque agora começamos o ritual da travessia. Há um ponto da jornada em que o buscador entende. Não se trata mais de aprender, mas de lembrar. Algo em você já sabe, já viu, já esteve do outro lado. Só que o véu, o tempo, o corpo, a cultura te fizeram esquecer. Agora, porém, o chamado se torna claro demais para ser ignorado. E você sente. Não é mais possível se distrair como antes, nem fingir que não ouviu. É como se tudo à sua volta começasse a implodir em silêncio. As máscaras, os planos antigos, os vínculos que não vibram mais. O que antes era vida normal, agora parece só barulho. Você está no limiar da travessia, e nenhum ser humano atravessa esse ponto impunemente, porque atravessar é morrer, não no corpo, mas nos apegos, nas identidades falsas, nos disfarces da mente. E esse processo dói, porque envolve deixar o controle, abrir mão da narrativa, soltar a versão de si que o mundo aprovava, para nascer como quem você é, no invisível. Por isso, este capítulo é um ritual, não com velas ou símbolos externos, mas com a sua própria consciência, um chamado silencioso, que só os despertos escutam. Feche os olhos por um instante, sinta o peso de tudo que já não faz sentido. Lembre dos sonhos que você sufocou, dos instantes em que algo maior quase te tocou, mas você recuou por medo. Agora, imagine que existe uma ponte. Essa ponte liga o velho ao novo, a ariana à sexta raça, o eu racional ao eu divino. E essa ponte é você. Você é o canal entre dois mundos. Você é o templo vivo onde o novo se manifesta. Mas apenas se disser sim, então respire. E se estiver pronto, repita em silêncio: eu aceito a travessia, mesmo sem saber para onde vai dar, mesmo sem garantias, porque há algo maior do que eu que me chama. A partir daqui, você não é mais o mesmo.
A alma ouviu, o universo registrou e a travessia já começou. A travessia não leva a um novo lugar, ela revela quem atravessa. Ao longo deste caminho, você viu que não era apenas sobre Blavatsky, nem sobre raças, eras ou revelações esotéricas. Era sobre você, sobre o ponto da história em que sua alma escolheu estar, sobre o tempo invisível que pulsa atrás do tempo dos relógios. Helena Blavatsky dizia que a nova raça não nasceria por imposição, mas por vibração. Ela não chega por decreto político, nem por avanço tecnológico. Ela nasce no invisível, no sutil, no íntimo. Ela nasce no instante em que alguém se lembra de que não veio apenas sobreviver, mas servir à evolução. A nova Terra não é um país, é um estado de consciência. É uma forma de viver guiada não pelo medo, mas pelo espírito. Ela começa onde termina o egoísmo. Ela floresce onde há entrega, silêncio e escuta interior. Ela se manifesta toda vez que alguém escolhe sentir, ao invés de controlar, escutar, ao invés de reagir, servir, ao invés de competir, intuir, ao invés de julgar. E se você chegou até aqui, é porque essa nova terra já começou dentro de você. Que este filme não termine agora, que ele continue respirando dentro de você, como quem planta uma semente e sabe que a flor virá, como um perfume suave que insiste em ficar, mesmo depois do incenso apagar. Que a cada silêncio você escute melhor, que a cada dor você abrace mais fundo, que a cada sombra você lembre, o sol não sumiu. Apenas fechou os olhos por um instante. E quando tudo parecer desajustado, quando o mundo se mostrar pequeno demais para o que pulsa aí dentro, lembre-se, não é você que está fora de lugar. É o mundo que ainda não alcançou o que você já começou a viver. O invisível está te treinando. Com paciência de mestre, com amor de alquimista, lapidando sua alma como quem prepara um vaso sagrado. Porque quem foi chamado para lembrar, também foi chamado para sustentar. Sustentar a luz no meio da noite. Sustentar o sutil num mundo de ruídos. Sustentar a esperança onde tudo parece ruir. Essa é a sua missão. E a nova raça começa em você, não no futuro distante, mas agora, aqui, neste exato instante em que algo pulsa mais forte no seu peito. Se algo dentro de você despertou, se esse filme tocou o que nem você sabia nomear, escreva nos comentários. Eu me reconheci. Não é só um comentário, é um eco, é um selo, é um sim àquilo que você já era, antes mesmo de lembrar. E quando essa travessia parecer solitária, volte aqui, assista de novo. Deixe esse filme te lembrar que você nunca caminhou só. Este filme vive em você.